A jurisdição é a manifestação da soberania do Estado. É uma atividade pela qual o Estado busca resolver os conflitos de interesses aplicando, no caso concreto, o direito objetivo. Por isso a jurisdição é conceituada, definida como um poder uno e indivisível. O exercício da atividade jurisdicional, no entanto, é delimitado por uma série de critérios que possibilitam a hegemonia do Estado e, ao mesmo tempo, um provimento de maior qualidade e mais efetivo. É por isso que a jurisdição é classificada segundo esses variados critérios. O primeiro critério classificatório da jurisdição leva em consideração a pretensão que é levada ao judiciário. Nós teríamos, neste caso, a jurisdição penal e a jurisdição civil. Alguns autores dizem que essa classificação leva em consideração também a natureza da norma que será aplicada para resolver esse conflito. Se a norma for de natureza penal, teríamos uma jurisdição penal, e de outro lado, se a norma não tiver essa natureza criminal, essa natureza penal, nós estaríamos diante da jurisdição civil. Pessoal, a jurisdição penal é aquela que resolverá conflitos de interesses de natureza criminal, de natureza penal. São aqueles conflitos que buscam a solução de crimes ou contravenções penais, que são, na verdade, os chamados ilícitos penais. A jurisdição civil teria uma incidência residual, portanto. A jurisdição pode ser classificada ainda considerando o grau do órgão que a exercerá. Nós temos aí jurisdição inferior, que é aquela exercida por órgãos que terão competência para apreciar as causas originariamente. São os órgãos que exercerão jurisdição em primeira instância. E, por outro lado, temos a jurisdição superior, que é aquela exercida por órgãos que terão competência para apreciar as causas em segunda instância, órgãos que exercerão competências recursais. Não confundam, no entanto, essa classificação da jurisdição em primeira instância e segunda instância, que são, respectivamente, jurisdição inferior e superior, com uma denominação que é utilizada na organização administrativa dos órgãos do judiciário, tá certo? Que considera esses órgãos como órgãos de primeiro grau e órgãos de segundo grau. Isso por uma razão muito simples. Os órgãos de segundo grau podem exercer jurisdição em primeira instância. E isso acontece quando eles são dotados de competência originária para determinadas causas. Existe ainda uma classificação da jurisdição que considera a sua submissão ou não ao ordenamento jurídico brasileiro, ao chamado direito objetivo. Nós temos, neste sentido, a jurisdição de equidade, que é aquela em que o juiz está preso a esse ordenamento jurídico, ele precisa decidir a causa, resolver o conflito conforme este ordenamento, e de outro lado, a jurisdição de equidade, onde o juiz pode se basear em outros fatores que não normativos. Percebam que a regra é a jurisdição de direito, como diz o artigo 140 do CPC. Mas nós temos permissão para aplicar jurisdição de equidade quando a lei expressamente assim admitir. Deem uma olhadinha no artigo 6º do ECA, em que o legislador autoriza o juiz, nos conflitos que envolvam direitos da criança e do adolescente, levar em consideração outros fatores e não apenas as normas que compõem esse direito objetivo. Existe ainda um critério que leva em consideração a natureza do órgão que exercerá a jurisdição. E aí temos a chamada jurisdição especial de um lado e de outro a jurisdição comum. Percebam que o constituinte,
ao organizar o Poder Judiciário, reservou para alguns órgãos competências para a resolução de conflitos específicos. Estes órgãos integram as chamadas justiças especializadas, que são a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Por outro lado, nós temos órgãos que terão competência para resolver os demais conflitos de interesses e esses órgãos compõem a chamada Justiça Comum. Só que nessa Justiça Comum, nós ainda teremos uma subdivisão em Justiça Federal de um lado e Justiça Estadual do outro. A Justiça Federal é aquela que resolverá conflitos de interesses comuns, mas que tenham como sujeitos ou que tenha como interessada a União Federal. Todo o resto, portanto, é um critério residual, será analisado, será objeto de competência pelas justiças estaduais, que são organizadas por cada estado membro da nossa República Federativa. Por fim, existe um critério de classificação que leva em consideração a existência ou não de uma lide, que é aquele conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Anotem aí, existem situações em que os jurisdicionados já têm entre si um consenso, mas que para esse consenso obter eficácia jurídica é necessária a ratificação pelo Estado juiz. Nestes casos, nós teremos aí a incidência da chamada jurisdição voluntária. Nos demais casos em que existe realmente um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, em que o Estado juiz deve atuar para efetivamente solucionar, ao menos no plano jurídico, esse conflito, nós teremos a chamada jurisdição contenciosa. Pessoal, estas são as principais classificações da jurisdição. Caso tenham mais dúvidas sobre esse assunto, entrem em contato para buscarmos juntos aí uma solução. Até mais, pessoal!